Olá, tudo bem? Feliz por estar com você aqui mais uma semana. Deus tem sido muito bom com a gente, não é? Eu tenho certeza que o Senhor tem ensinado para você, preparado você para enfrentar suas demandas cotidianas e enfrentar com vitória, com graça, com sabedoria e com leveza própria do Espírito Santo de Deus. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, dando continuidade à série Batalha Espiritual. Nós estamos no episódio 17. Hoje nós vamos falar sobre anjos de guerra. Se você está acessando o canal agora, eu recomendo que você comece a assistir a série do episódio 1 para cá, porque há uma sequência nas colocações, né? E para você que está continuando, meus parabéns, glória a Deus, porque você está se expondo a um estudo da palavra, a um estudo bíblico, que eu tenho certeza vai enriquecer a sua vida. Antes de darmos continuidade, vamos pedir ao Pai que nos auxilie. Senhor, nós te agradecemos imensamente por causa da sua bondade, pela sua graça, pelos seus ensinamentos. Nós te pedimos sabedoria do céu, revelação da tua palavra. Visita, Senhor, esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu irmão, essa minha irmã. Fala poderosamente no coração dele. Reanima, Senhor, acrescenta fé e muita estratégia para lidar com todos os conflitos que possam aparecer ou que já estão instalados. Que haja cura, que haja salvação, que haja libertação e que o Senhor dê direções para cada um, Pai. Abençoa a vida dessa pessoa. Abençoa também com cura física, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em 2 Reis 19, 25 está escrito: Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou de manhã, na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Bom, esse versículo é meio que assustador, porque muitos de nós, quando fala de anjo, lembra de uma figura meio que frágil, né? Vocês já ouviram as pessoas falarem assim? Às vezes olha para um bebê, para uma criança pequenininha, cabelinho encaracoladinho, né? Aquele rosto rechonchudo. Aí você fala, ai, que coisinha linda, fofa, parece um anjinho, né? Ou então você olha para uma menina, aquele rosto bem delicadinho, nossa, que rosto angelical que ela tem, né? Que jeito de anjo que ela tem. Essa pessoa é um anjo. E sempre associando assim com delicadeza, com beleza, beleza delicada. Assim, coisa muito pura. E aqui nesse versículo diz que um anjo matou 185.000 pessoas dos inimigos de Israel. Então aqui já cai por terra aquela visão que nós temos daqueles anjinhos barrocos, né? Naquelas pinturas barrocas ou esculturas. Eles são seres poderosos, né? Eles são seres preparados para a guerra, inclusive. Existem milhares de anjos, lá em Hebreus 12, 22 fala sobre isso. Eles são poderosos e executam as ordens do Senhor e lhes obedecem. Aqui também, nessa reflexão, nós podemos observar que eles estão para executar as ordens de Deus e não as nossas. Eu sei que tem algumas pessoas que falam direto com o anjo: anjo, vem aqui, faz tal coisa, guarda aqui minha casa, me ajude nisto, né? Eu já vi pessoas falando assim, falando para o anjo diretamente. Mas na Bíblia, tanto aqui quanto no Salmo 91, está escrito que Deus é quem dá a ordem aos seus anjos. Nós oramos pedindo que Deus envie os seus anjos, né? É mais prudente você orar dessa maneira. Eles são seres celestiais poderosos, são servos que glorificam a Deus. Eles também são chamados de exército do Senhor. Salmo 103, 20, 21, está escrito assim:
Bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Então, essa é chamada de exército e que obedecem às ordens de Deus. Esse exército está à nossa disposição. Hebreus 1,14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Sim, eles são espíritos ministradores, enviados para servir a quem? A igreja, as pessoas que invocam o nome de Deus, aqueles que são filhos de Deus por crerem em Jesus Cristo. Eles não descansam nem de dia nem de noite e têm um tipo de ser celestial, nós vamos ver já mais para frente, que eles passam o tempo todo dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Eles trabalham em sujeição a Jesus Cristo e o reconhecem como Deus. Reconhecem a obra redentora de Cristo. 1 Pedro 3, 21, 22 está escrito: por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Aqui já vem nomenclaturas diferenciadas. No modo geral, nós falamos anjos, porém existem vários tipos de seres celestiais, alguns chamados autoridades, outros poderes, outros tronos. Eles foram criados por Deus, Colossenses 1,16, criados antes da criação dos homens, Jó 38. Foram criados para louvor e glória de Deus. Por serem criaturas, não podem ser adorados, Apocalipse 19, 9-10. Não possuem os atributos de Deus, onisciência, onipotência, onipresença. Eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, não parece ser sábio você fazer uma oração pedindo: Senhor, envie aqui o anjo Miguel, envie aqui o anjo Gabriel. Às vezes você pede os dois, né? Eles são anjos de alta patente. Miguel é um arcanjo, é um príncipe dos anjos. E como se isso não bastasse, ele é um ser criado. Você está pedindo: Senhor, envia o Miguel aqui, envia Gabriel. Lá na Espanha tem alguém pedindo também. Lá no Marrocos tem alguém pedindo. Lá na Índia tem alguém pedindo. Lá no Ceará, em Alagoas, tem alguém pedindo esses dois anjos. Como que eles podem ir ao mesmo tempo em tantos lugares? Eles não são onipresentes. Então é mais fácil, é melhor e é mais sábio você pedir: Senhor, envia um anjo. Ou envia a quantidade de anjos que o Senhor acha que é necessário para isso que eu estou enfrentando. Eu oro assim, e nas patentes necessárias. Se tiver que vir um arcanjo, se tiver que vir um anjo de alta patente, que o Senhor envie, né? A gente pede, às vezes você está orando por uma coisa muito simples, muito trivial. Senhor, envia anjos para guardar a minha casa, me guardar aqui no trânsito, me guardar aqui no carro. Senhor, envia um anjo para cuidar dos meus filhos, né? É uma coisa que todos os dias faz. O anjo de Deus acampa-se em derredor daqueles que amam a Deus e os livra. Está escrito no Salmo 91. Então, esse tipo de situação, você não precisa pedir: Senhor, manda um arcanjo, manda anjos de altas patentes, ou manda um exército inteiro, manda miríades de anjos. Você já ouviu orações assim? Eu já ouvi. A pessoa pede: Senhor, envia miríades de anjos aqui. Numa reunião de oração simples, rotineira, lá da igreja. Às vezes de uma igreja, né? E às vezes a pessoa pede: Senhor, envia miríades de anjos.
São milhares de anjos. Mas aqui no começo do estudo nós vimos um anjo só, deu cabo de 185 mil pessoas, mil homens. Então, será que a sua luta que você está vivendo ali, ou para guardar a sua casa, ou para cuidar da igreja ali, precisa de milhares de anjos? Se precisar, saiba que Deus vai mandar. Dependendo do tamanho da guerra espiritual que você está enfrentando, é possível que precise, mas aí Deus vai encaminhar. É melhor você orar assim: Senhor, envia os teus anjos nas patentes necessárias, no grau de autoridade necessário e na quantidade necessária para aquilo que eu estou vivendo, que eu estou enfrentando agora. E Deus sabe o que é melhor e Ele vai enviar o melhor para você. Foram criados por Deus, Colossenses 1,16, criados antes da criação dos homens, Jó 38. Foram criados para louvor e glória de Deus, por serem criaturas não podem ser adorados, Apocalipse 19, 9 e 10. Acender vela para um anjo é certo? Não, não é. Ele não deve ser adorado, ele é um ser criado. E nem você ficar chamando o seu anjo, chamando pelo nome. Eu sei que algumas pessoas fazem isso, mas tenha muita prudência, né? Tenha muita prudência. Na Bíblia menciona-se apenas o nome de dois, que é Miguel e Gabriel. É claro que os outros anjos também têm nomes. Na Bíblia não consta o registro. Então é melhor que você não entre em assuntos ou em situações que um espírito de engano pode vir e atrapalhar a sua vida. Eles não possuem os atributos de Deus, como eu disse, eles não são oniscientes, não sabem tudo. Eles não são onipotentes, eles não podem tudo. Eles não são onipresentes. Eles estão apenas em um lugar, no lugar onde eles estão, não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. São maiores em força e poder que os homens, segundo Pedro 2,11. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. São milhões e milhões de seres, pode-se comparar ao número das estrelas. 1 Reis 22:19 diz assim: Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. Eles são chamados de exércitos de Deus. Daniel 7:10, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. São milhões de anjos. Em Mateus 26:53 fala de legiões. Uma legião pode ser 72 mil ou 144 mil anjos. São vários tipos de anjos, de seres celestiais, embora tenhamos o costume de chamá-los apenas de anjos. Porém, existem outras nomenclaturas, outros seres, outros tipos, como o arcanjo, que é o príncipe dos anjos, anjo principal de alta hierarquia. Miguel é o príncipe de Israel. E nessa luta ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês. Era o anjo Gabriel falando com Daniel. Daniel 10:21. Então, e falou, príncipe de vocês. Miguel é o príncipe de Israel. Ele luta por Israel. Miguel lutará em favor dos filhos de Deus nos tempos da grande tribulação. Daniel 12 e Apocalipse 12 fala sobre isso. Existem outros príncipes do Senhor, pois em Daniel 10:3 Miguel é mencionado como um dos primeiros príncipes. Então tem outros. Outros tipos de seres. Malak, que significa mensageiro, Gabriel é um deles. Gabriel trouxe mensagem para Daniel, para Maria, para Zacarias. Eles têm diferentes funções e diferentes níveis de poder.
Há um anjo, uma outra curiosidade é que há um anjo para cada bebê que nasce, com o encargo de cuidar dele. Lá em Mateus 18:10 fala sobre isso. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Então, os anjos, as crianças têm anjos especiais que tomam conta delas. Há um anjo para cada bebê que nasce, com o encargo de cuidar desse bebê. Quando oramos a Deus, Ele dá ordem a seus anjos para nos socorrer. Eles guardam os caminhos dos justos, livrando-os do mal, e eles nos protegem. Salmo 91:11 está escrito: porque a seus anjos Ele dará ordem a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Ele dará ordem, o Senhor dá ordem aos anjos dele para cuidar, para não tropeçarmos, para não cairmos, né? Isso tem a ver até para nos livrar de ciladas do inimigo, nos livrar de tentações também, ou de erros, ou fazermos coisas erradas, alianças erradas, projetos errados. Os anjos estão também para nos proteger com relação a tudo isso. Outra nomenclatura que aparece são os querubins. Querubim da glória, Ezequiel 1:4, 10:4. Eles revelam a glória de Deus. Estão diante do trono do Senhor, na presença do Senhor. Provavelmente, ao que tudo indica, Satanás foi um querubim. Aquele é um ser de uma patente muito alta também, e que tem a ver com a glória de Deus. Estão diante do trono, diante da presença de Deus. Proclamam e protegem a glória de Deus, a sua soberania, a sua santidade. Isaías 6. Também em Isaías 6 fala-se de serafins, um outro tipo de ser celestial. São aqueles que queimam, devoção consumidora a Deus, estão em volta do trono, tem a ver com a adoração. Eles é que tiraram brasas do altar e tocaram nos lábios de Isaías, porque Isaías disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E aí as brasas do altar o purificaram. Eles declaram constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A força das vozes dos serafins abalou as colunas do templo, é o que está registrado. Expressam a santidade de Deus para proclamar que o homem deve se purificar dos pecados. Então, esses seres têm a ver com adoração, purificação. Outra nomenclatura é de tronos, governo, reino, Colossenses 1:16, reino sobre uma nação ou várias. Deuteronômio 32:8, quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. A tradução mais coerente, segundo Peter Wagner, é segundo o número dos anjos de Deus e não dos filhos de Israel. Seres viventes, cultuam e adoram o Senhor, testificam a adoração de Deus pelos homens. Ezequiel 1:5, Apocalipse 14. Eles direcionam o julgamento de Deus no período da tribulação. Esses são os seres viventes. Soberanias ou domínios. Efésios 1:21, Efésios 5, Colossenses 1. São dotados de grande poder e amplas esferas de governo. Um poder com diversos alcances. Estabelecem ligações entre reinos e organizações. Deus serve das dominações para fazer cumprir sua vontade.
Virtudes ou poderes são seres dotados de poder sobre fenômenos da natureza. 1 Pedro 3, 22, Efésios 1, 21. São operadores de milagres. Principados são autoridade. São autoridades governantes de grandes áreas. Romanos 8, 38, Efésios 1, 21. São territoriais, encarregados de governar nações. Uma observação é que todas essas patentes encontradas nos seres angelicais de Deus, elas são encontradas nos anjos caídos. Quando Satanás caiu, provavelmente ele era um querubim, quando ele caiu, ele levou 1/3 da quantidade de anjos, né? E os que caíram com sua natureza, né? Então, caíram principados, caíram anjos, anjos caídos, fala, né? Caíram, se separaram de Deus. Então, essas patentes todas nós encontramos no reino das trevas também. Os anjos são mobilizados pelo Pai, que ouve nossas orações e dá ordem a seus anjos para cumprir seus desígnios. Então, ore a Deus pedindo anjos, e Deus vai dar ordem e vai enviar os anjos necessários para você, nas patentes necessárias, nas quantidades necessárias. Anjos e batalha espiritual. Enquanto nós ministramos, os anjos do Senhor trabalham para libertação e cura. Os anjos são nossos aliados aqui na terra para desarmar Satanás. Daniel 10, 12 a 13. Êxodo 33, 2 diz assim: Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Mandarei à sua frente um anjo, só um anjo, e ele vai expulsar esse povo todo, né? Então, os anjos, eles vêm para guerrear as nossas guerras. O Senhor nos deu toda a autoridade. Pela fé em Cristo, podemos pedir ao Senhor que os anjos lutem a nosso favor. Não precisamos enfrentar o inimigo sozinhos. Estamos assentados nos lugares celestiais. Efésios 2 fala sobre isso. E essa é uma posição de autoridade. Onde Cristo está, você também está. Você faz parte da cadeia de comando. Assentados com Cristo à direita de Deus, nós temos autoridade. Os anjos designados por Deus ouvem toda e qualquer ordem que o Espírito ora por nosso intermédio e imediatamente executam essas ordens. E eu, terminando aqui essa meditação de hoje, Salmo 34, 7 diz assim: O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Há um anjo sentinela que vive em seu derredor. Não precisa sofrer de medos. Existem medos, ansiedade muito grande, pode levar à síndrome do pânico, por exemplo. Se você sofre de algum medo muito exacerbado, você hoje, que Deus revele para você que você não está sozinho, você tem um anjo, ele é como um sentinela e fica ao redor daqueles que temem ao Senhor. Você teme ao Senhor? Então enfrente os seus medos, porque você não está só. Você vai ter que fazer alguma coisa que para você é um desafio. É o seu primeiro dia de trabalho, você vai fazer uma entrevista de trabalho, ou você vai pregar num lugar, ou você vai atender uma pessoa, ou você vai fazer um trabalho muito difícil, ou você é autônomo, comerciante ou um vendedor que você precisa bater a meta e você pode orar a Deus e pedir: Senhor, envia teus anjos para me auxiliar a eu ter o contato certo, falar com o cliente certo. Qualquer situação, você vai participar de uma reunião que é muito difícil, que pode ter muita polêmica. Senhor, em nome de Jesus, envia um anjo para me acompanhar ali. Cuida de todos os detalhes, Pai. É assim que a gente vai fazendo.
Qual é o pânico que você tem de andar na rua, ou de dirigir um carro, ou de entrar em lugares assim muito cheios de pessoas? Se você tem esse tipo de medo, você ora a Deus e pede: Senhor, envia um anjo para segurar aqui na minha mão. E você imagine você nesses lugares com um ser angelical. Esse anjo está lá para te proteger e não deixar que nenhum mal te aconteça. E assim, aos poucos, você vai se livrando desse pânico que entrou por alguma razão em sua vida. A verdade é que você nunca está sozinho. Dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, que nos capacita para vivermos a vida abundante aqui na terra. Em nosso derredor estão os anjos de Deus, nas quantidades necessárias, nas patentes necessárias, dependendo da situação e da ocasião, vem o tanto de anjo que for necessário. Uma vez eu estava chegando no seminário para dar aula e um rapaz que estava lá me viu chegar, entrar no corredor e ele falou assim: Ana, você tem 6 anjos andando com você. Eu falei: é mesmo? Eu não vi, né? A minha visão não se abriu. Mas aquele rapaz tinha muita visão aberta e de vez em quando ele via algumas coisas. Aí depois eu pensei: a coisa deve estar bem feia, né? Para Deus mandar 6 anjos, onde será? Que tipo de guerra que eu estou entrando aqui? E Deus sabe todas as coisas. Deus sabe as situações que você precisa enfrentar e Ele vai mandar anjos na quantidade que for necessária. Uma vez eu estava numa reunião de intercessão pelo Brasil. Na época fazíamos intercessão lá na Câmara Municipal. E a cada momento alguém ia orar, ia conduzir a oração. E chegou um momento que eu conduzi a oração. E quando eu fui lá na frente, eu peguei o microfone e comecei a orar. E eu senti atrás de mim uma coluna gigante, quente, aquecida, uma coluna de... Parecia que tinha um fogo, assim, eu sentia o quente, o calor vindo, pegando todas as minhas costas, todo atrás de mim, assim. E eu pude sentir ali que havia um anjo ali, como que uma coluna mesmo de fogo, um anjo muito alto, muito grande, né? Então, Deus, em cada momento, cada coisa que você fizer, existem os anjos específicos. Peça a Deus para enviar esses anjos. Eu particularmente, eu sou específica nisso, né? Então, quando eu vou escrever, preparar um estudo, o Senhor envia um anjo para me auxiliar nesse estudo. Senhor, envia um anjo para que eu possa atender determinada pessoa. Envia um anjo para me ajudar. Até, sabe, às vezes você está muito cansado e tem tanta coisa para fazer. Senhor, envia um anjo adiante para que eu resolva logo todas essas documentações, essas tarefas que eu tenho que fazer. Os anjos estão à nossa disposição. Deus não vai ficar zangado com você se você sempre pedir anjo. Tem milhões e milhões e milhões de seres angelicais e você é filho de Deus. Então Ele vai mandar os anjos que são espíritos ministradores para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Você é um deles? Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como caminho que leva ao Pai? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olhe para Jesus e você vai se encontrar com o Pai. Você vai chegar até o Pai. E se você é um desses, existe um exército à sua disposição. Não importa a missão que Deus mande você fazer, você vai com uma comitiva, você vai com a quantidade de anjos necessárias, você vai com o tipo, com a patente de anjo necessário para você. Deus dá armadura, Deus dá armas, Deus dá estratégias e Deus também dá o exército dele para seguirmos na batalha espiritual. Deus te abençoe muito e você colha muito fruto das batalhas que você tem enfrentado, para a glória do nome do Senhor. Eu fico por aqui com a recomendação. Se você
assistiu e algum desses ensinamentos te acrescentou, te serviu, foi bom, talvez seja bom também para alguém que você conhece. Então, compartilhe com o maior número possível de pessoas, dê o like, faça comentários, inscreva-se no meu canal e dessa maneira nós podemos fazer crescer o canal e ter visibilidade para outras pessoas e assim a igreja vai sendo edificada. Eu conto com você, tá bom? E até a próxima semana, com Jesus sempre. Beijo no coração.